Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a te glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte, na ressurreição, possa fazer nos teus filhos, teus servos, a luz dessa escuridão. Falo então em nome da Pastoral do Cuidado, né? A Pastoral do Cuidado é uma iniciativa do Sínodo Planalto Rio-Grandense, com apoio de suas 24 paróquias, das suas mais de 100 comunidades, né? Desde Cruz Alta, Ijuí, Vitor Greff, 15 de novembro, Tapera, Tapejara, Getúlio Vargas, Carazinho, Chapada e muitos outros lugares. A partir da próxima sexta-feira sempre vamos colocar aqui na legenda alguns endereços de paróquias, de comunidades, de contatos. Porque se você estiver passando em alguma dessas localidades onde tem igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, também podes aí fazer uma visita à programação dessas paróquias, destas comunidades. O objetivo das nossas lives é levar até você uma palavra de conhecimento bíblico, também para que cada um e cada uma alcance ou consiga criar na sua vida profundo sentido e significados. A nossa live se chama Conversando sobre Bíblia, Espiritualidade e Saúde. E sempre realizamos algumas séries. Agora estamos falando sobre o que é central na espiritualidade e na fé cristã. E o que são aquelas questões periféricas secundárias. O que é o centro, o que é o fundamento e o que são as outras questões da fé e da espiritualidade cristã. Pontuando que aquilo que é o fundamento, o centro, é igual em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares. E aquilo que é periférico, secundário, pode ser expresso de formas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, no contexto cultural diferente. E é muito importante que a gente saiba discernir o que é centro e o que é periférico. Isso não significa que o que é periférico não seja importante, mas é a analogia que eu sempre uso, por exemplo, na construção de uma casa. Sem fundamento, sem alicerce, a casa fica muito instável e mesmo que as outras partes pareçam ser muito bonitas, esta casa não vai ter sustentabilidade. Assim é a espiritualidade cristã. Nós precisamos entender qual é a mensagem central vindo das Sagradas Escrituras e o que são questões periféricas. Por exemplo, uma casa, então, uma pessoa pode ter janela de metal. Uma outra pessoa pode construir sua casa e colocar janela de madeira, ou alguém pintar a sua casa de azul e uma outra pessoa pintar a sua casa de vermelho. Vamos dizer, não deixou de ser casa, não deixou de oferecer a função da casa, apenas a estética ela foi modificada. Assim é na espiritualidade. Tem questões que você pode pensar e vivenciar de uma forma diferente do que uma outra pessoa que é cristã. E essa tua maneira muito específica de experimentar ou de testemunhar pode ser diferente da outra pessoa. Isso não fez de você uma pessoa não cristã
ou a outra pessoa não deixou de ser cristã porque ela manifestou a sua fé de uma forma diferente. Então, se nós olharmos a Bíblia, por exemplo, nós vamos ver que é multiforme os dons, né? A forma de testemunhar e de expressar. Muito bem, sempre estabelecido isto novamente, então vamos nós lembrar mais uma vez que estabelecemos já, não nós, mas assim entendemos um dos fundamentos, que somos criados, somos criaturas, que a vida é uma dádiva e um presente de Deus. E dissemos que isto traz qual sentido? Isto traz qual significado para a tua vida? Quando nós recebemos um presente, nós temos como prática agradecermos ao presente e usarmos o presente. Então, agradecemos com palavras e agradecemos com gestos. A segunda questão que vem disso de confessar esse centro da espiritualidade, que somos a vida é um presente, que nós então temos ela para cuidar dela. Vivemos, usamos, mas temos a responsabilidade de cuidar. Veja, e dissemos que hoje iríamos falar sobre como cuidar da vida. Bom, isto já é uma questão periférica, uma questão importantíssima. O centro é cuidar da vida. Agora, como cuidar da vida? Existem diversas formas de como cuidar da vida. Isso depende muito também da cultura onde você está, significa do contexto cultural onde você mora, né? Onde você vive, com as pessoas com as quais você convive. Por exemplo, vamos dizer assim, que num lugar ou num grupo, de repente, determinadas piadas é bem aceito, etc e tal, mas com outras pessoas ou num outro grupo, num outro contexto, aquela piada machuca a vida. Então, naquele contexto, a gente deveria, como pessoa cristã, cuidar, se dar conta que isso que a gente diz num lugar não é muito bom dizer num outro lugar. Então, tá vendo? E depende muito de onde você está, como é que você pode cuidar da vida. Então, a vida deve ser cuidada. E podemos fazê-lo com criatividade. Como nós cuidamos da vida? Em primeiro lugar, precisamos entender que isto é uma missão. A partir daquilo que a gente disse, que a vida é uma dádiva e um presente de Deus, então nós devemos concluir que devemos cuidar. E que ferramentas nós temos para cuidar? A pessoa que trabalha com construção tem uma série de ferramentas. A pessoa que trabalha na área jurídica tem ferramentas. A pessoa que trabalha na área da música tem seus instrumentos. A pessoa que trabalha na área da medicina tem suas ferramentas e instrumentos. E como que nós podemos cuidar da vida? Nós temos ferramentas. Quais são as ferramentas? Os dons. Deus, através do seu Santo Espírito, nos concedeu dons. O primeiro e o mais importante é a inteligência humana. O ser humano recebeu inteligência para cuidar da sua própria vida e da vida dos outros. Se nós lermos o apóstolo Paulo nas cartas aos Coríntios, ele vai dizer que nós não devemos buscar somente os nossos próprios interesses, mas também os interesses, as necessidades das outras pessoas. Então, cuidar da vida não é só cuidar da nossa própria vida. Isso seria um egoísmo. Quando nós achamos que nós somos o centro de tudo, então nós somos egoístas.
Então nós temos a ferramenta da inteligência. Ao ser humano foi concedida a possibilidade da inteligência. Então, com a inteligência, o ser humano pode desenvolver conhecimentos, a ciência. Então, isso serve para cuidar da vida. Toda vez que o conhecimento, a ciência serve para destruir, para causar dor e sofrimento, então a gente percebe que não está sendo bem usada a inteligência. Usar a vida com inteligência. Bueno, inteligência sozinho não faz nada. Nós precisamos de um outro dom, uma outra ferramenta que se chama sabedoria. A Bíblia, de uma forma muito especial, isto no Antigo Testamento, fala de sabedoria. Sabedoria é um dom. Ele é mais ou menos assim, um dom como você administra a tua vida, como você administra os outros dons que você tem, como você encara a vida. Isso é sabedoria. Isso não é uma coisa que a gente tem assim, agora eu quero usar sabedoria, agora eu não quero. Não, isso é um dom espiritual. Este a gente pede em oração. É uma ferramenta para a gente cuidar bem da vida. Através da sabedoria, Deus nos concede uma luz para enxergar o que é cuidar e o que é não cuidar. Outro dom espiritual que é uma ferramenta, a paciência, a serenidade, a calma, o discernimento. Então, os dons são formas que nós recebemos de Deus para cuidar da vida. Então, isto é extremamente importante saber. Mas dons, cada pessoa tem os seus. Umas pessoas têm dons para uma coisa e outras pessoas têm dons para outras coisas. Veja, nós especificamente evangélicos de confissão luterana, nós cremos no sacerdócio universal de todas as pessoas que creem. O que isso significa? Isso significa que uma pessoa que planta e colhe, uma pessoa que trabalha em veterinária, uma pessoa que trabalha numa escola, uma pessoa que trabalha em qualquer setor, uma pessoa que trabalha como funcionário público em qualquer um dos setores da sociedade. Todos os ofícios são a forma como nós cuidamos uns dos outros. Então, cada pessoa pode ter um ofício. E segundo a ideia bíblica, do Novo Testamento, nós vamos ver que há vários textos apontando para o seguinte. E isso é o que Lutero ressalta muito, que o nosso ofício é o chamado. Por exemplo, em alemão existe a palavra Beruf, como Lutero era alemão, ele passou a usar muito a palavra Beruf. Beruf normalmente seria o chamado. E Lutero também passou, depois de Lutero, essa palavra Beruf passou a ser também o sinônimo de profissão. Significa a profissão, o teu ofício é o teu chamado, significa o teu sacerdócio. Então, você exerce o teu sacerdócio através da tua profissão. Então, através do teu ofício, da tua profissão, é justo e digno que tu ganhes o pão de cada dia e ganhes o conforto e o bem-estar da vida. Mas se você pensar só nisso, é egoísmo. Através do teu ofício, você também serve as demais pessoas. Quando você exerce o teu ofício no sentido de criar uma condição de bem-estar de vida para todas as pessoas, então você está exercendo o sacerdócio universal de toda pessoa que crê. Você está dando o teu testemunho de como cuidar da vida. Veja, sacerdote não é só a pessoa, vamos dizer assim, o profissional da religião, aquela pessoa que foi instituída, ordenada.
para uma função sacerdotal específica, e ela tem como ofício também o seu sacerdócio religioso, né? A Bíblia também prevê isso, mas a gente precisa perceber que todos os ofícios são uma forma de contribuir para o bem-estar comum das pessoas, né? Eu me lembro muito bem quando fui fazer a entrevista para ser estudante de teologia, né? Então, uma pessoa que estava ali entrevistando me perguntou: mas por que você quer estudar teologia? Por que você quer ser um pastor? Daí, uma das coisas que eu falei, para ajudar as pessoas. Aí a pessoa disse: mas você acha que não pode ajudar as pessoas através de outros ofícios? Bah, né? É verdade. Então, a partir dali, eu já me dei muito conta disso. O ofício é a forma de eu cuidar da minha vida e das pessoas que esse meu ofício alcança. Bom, existe então, importante eu lembrar os queridos irmãos e irmãs que participam aqui ao vivo, né? E as pessoas que acessam depois, normalmente são em torno de 200 pessoas nas últimas transmissões que nós fizemos, que acessam os vídeos, que a partir de Gênesis 12, nós temos as histórias dos patriarcas e de suas famílias. E começa com Abraão, certo? É conhecido isso. E o que foi que Deus, então, ali nos textos, disse a Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Ele disse: "Se tu uma bênção para as nações." Isso é muito interessante, porque Deus disse que iria tornar, de Abraão, ele iria formar uma nação. Mas veja, ele não iria formar uma nação para viver só para essa nação. Ele não iria formar uma nação para essa nação crescer, ser poderosa. Essa nação ganhou uma missão. Ele disse: "Se tu uma bênção." Então essa nação deve ser uma bênção para as demais nações. Então, as nações, os países, as culturas, elas não devem ser uma bênção só para si mesmos e achar que é a cultura mais linda, mais poderosa, ou superior, ou melhor que as outras. As questões culturais também são criações maravilhosas de Deus na multiforma, como a gente pode louvar, agradecer e viver, e uns ajudar os outros. A espiritualidade, ela não tem fronteiras nacionalistas. A espiritualidade não tem divisas. A partir de Cristo, nós nos tornamos uma única nação de Deus, com as suas diferentes formas de viver, mas não tem uma forma superior e uma forma inferior. Isso é importante a gente entender, né? Então, isso que eu pensei em falar hoje, e dizer assim, a nossa cultura, vamos dizer assim, nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. A nossa cultura é uma cultura interessante, bonita, tem muitas coisas interessantes e tem coisas não tão interessantes também. Outras culturas têm coisas muito interessantes. Por exemplo, eu morei em Cuiabá um tempo e os cuiabanos lá que fundaram a cidade de Cuiabá, seus descendentes, têm uma cultura belíssima, pouco conhecida no Brasil. Hoje é muito absorvida porque Cuiabá cresceu muito, e dentro de Cuiabá e Mato Grosso tem culturas, expressões culturais do Brasil inteiro, de pessoas que foram migrando para lá, o que também é interessante. Mas a cultura cuiabana é um povo super acolhedor. Por exemplo, eles originalmente, eles dormiam
à noite, com as janelas abertas, com as portas abertas, as pessoas saíam de casa para voltar no final da tarde e tudo ficava aberto, porque elas desenvolveram confiar no vizinho, confiar na outra pessoa. Quer dizer, uma cultura, eu acho que bate com aquilo que se aprende a partir da espiritualidade cristã. Hoje em dia, com a situação que nós vivemos, eles quase não podem mais praticar essa cultura que eles viviam. Mas eu aprendi muito do jeito como os cuiabanos, os descendentes dos cuiabanos originais lá, aprendi muito com o estilo de música deles, com o jeito deles falar. É muito interessante. A gente que precisa se propor em ouvir a cultura do outro, em tentar entender a cultura do outro. Aí a gente vai ver que a nossa cultura é legal, é bonita, mas ela é uma entre muitas outras criadas por Deus para, de uma forma multiforme, expressar a criação de Deus. E assim, então, nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é importante a gente cuidar da vida. Por exemplo, eu uso muito a analogia dos rios. Rios não têm fronteiras. Muitas vezes os rios são usados como fronteiras entre países. É o exemplo, por exemplo, nosso aqui, do Rio Grande do Sul. A partir do momento em que a gente tem uma fronteira com os irmãos argentinos, nós temos um rio, o Rio Uruguai. Onde esse rio nasce? Ele nasce no território brasileiro, mas depois muitos outros rios entram nesse. E tudo que a gente joga neste rio vai passar aonde? Na frente da casa ou nas propriedades de milhares de pessoas. Vamos dizer, aquilo que a gente faz aqui tem consequências para pessoas, às vezes, muito longe daqui. Se a gente jogar toneladas de plástico aqui na nossa cidade, em Passo Fundo, por exemplo, e não tivermos o cuidado com a vida que existe nesse rio, isso vai ter consequências até em Buenos Aires. Por quê? E Montevidéu, porque Buenos Aires está num lado do Rio de la Plata e Montevidéu do outro lado. E para onde que vai as águas do Rio Passo Fundo? Elas vão entrar no Rio Uruguai, que depois vão se juntar com o Rio Paraná, onde já está o Rio Tietê. Imagina, o Rio Tietê que passa lá na capital em São Paulo, ele é um dos que formam o Rio Paraná, junto com o Rio Paraguai, que passa lá em Cuiabá, que eu falei antes, e vai se reunir com todos esses rios e vai chegar lá no Rio de la Plata e vai entrar no Oceano Atlântico. E todo esse lixo que a gente joga dentro de um rio a centenas de quilômetros vai lá pro mar. E de repente no mar se espalha e destrói a vida das pessoas. Então tem coisas bem simples que a gente pode fazer para cuidar da vida. Nós precisamos cuidar, sim, do ar e da água e da terra, pois sem ar, sem água e sem terra, nós simplesmente seres humanos não vivemos e não temos saúde. Então, cuidar da vida é cuidar bem da terra, cuidar bem do ar e cuidar bem da água. Nós temos milhões de pessoas no mundo que são doentes, pessoas de todas as idades, porque a água que bebem não é bem tratada ou é suja, não tem acesso a tratamento de água, ou porque o ar é muito poluído e desenvolvemos muitos problemas respiratórios, ou porque também a terra é degradada, né? Como é bom ver assim quando a gente visita agricultores e como tem agricultores que olham para a sua terra e amam a sua terra,
Eu tenho muitos exemplos, podia contar, e cuidam da sua terra, cuidam para que a erosão não tenha muita ação sobre a terra, para que não tenha assoreamento dos rios. Quer dizer, nós temos uma grande maioria de agricultores que cuidam da sua terra, porque é dali que tiram o sustento, a vida e a saúde. Vocês percebem que cuidar é algo amplo e profundo? Se a gente não cuida da água, se a gente não cuida do ar e a gente não cuida da terra, a saúde também vai ser descuidada. Então, isso que eu pensei em dizer para vocês. Então, cada um na sua profissão, cada um no seu ofício, pode dar o seu testemunho de cuidar bem da vida e do meio onde a vida se faz possível. Eu quero aqui agradecer todas as pessoas que acompanham as nossas lives. Aqui na minha tela eu tenho a comunidade lá de Coronel Barros que está participando, né? Aos irmãos e irmãs das comunidades da paróquia de Coronel Barros, que faz parte aqui do nosso sínodo. A Magali Zani Fischer, saudações, pastor Adelcio, ela fala, saudações para vocês também, que Deus abençoe vocês. A Neiva Sanders, a Alice Petri, a Rosane Potts, Alice Petri lá de Horizontina e a Rosane Potts lá de Novo Machado, Barra Funda, né? E a Geni Kassen e o seu Dirceu Olair Hofstetter e a sua esposa Loena, que sempre estão aqui participando, e o seu Dirceu então é tesoureiro também do nosso sínodo, e a Loena aí que sempre está trabalhando pela OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, aqui no sínodo Mato Grosso. Estou orando por todos e todas vocês, né, para que a vida de vocês seja bem-aventurada e que vocês tenham esses dons espirituais, a sabedoria e todos os outros, para que vivam bem. Amém? Até a próxima sexta-feira. Espírito Santo